Fala, fiel, bora para aquele cortezinho top aqui do nosso canal do Timão. Corinthians empatou ontem e perdeu a oportunidade de sair com mais 3 pontinhos, que era muito importante para o Corinthians, né? Provavelmente o Corinthians vai perder aí a posição de quarto lugar, porque o Flamengo joga hoje em casa contra o Inter, né? Acho muito difícil o Flamengo perder esse jogo. Acho muito difícil mesmo. E tem outros times também no corre ali, né? Então o Corinthians não poderia sair com esse empate de lá, um jogo contra o Lanterna, né? O Vitor Pereira tirou os caras ali numa hora que não era a hora para tirar ainda, né? Mas foi o que aconteceu, né, galera? Quero deixar os créditos ao canal Jogo Aberto, o link tá na descrição. Bora pro vídeo. Poder de finalização, a bola tem que chegar mais vezes para o Yuri. Se olhar a partida inteira que ele não foi substituído, não é? Não chega. Ele não consegue ficar livre. Quando conseguiu, fez o gol. E aí é caixa, aí é certeza. O Roger Guedes é ótimo, tá numa fase muito boa, a dupla tá funcionando, mas na minha opinião o Yuri pode finalizar mais ainda. Tem que deixá-lo em condições, porque ele é um jogador diferenciado. Diferente o primeiro tempo, o segundo, depois que o Renato Augusto e também o Roger Guedes saíram do jogo, né? Porque eu achei o primeiro tempo fraco do Corinthians. Achei que o gol foi uma casualidade. Não, foi melhor, não é que o jogo foi brilhante, mas quando o Renato Augusto e o Juliano fez uma boa partida, o Juliano. É esse que o Ronaldo criticou tanto. Ele fez uma boa partida ontem, mas quando o Renato Augusto, o Juliano, o Roger Guedes, o próprio Yuri Alberto, quando eles se aproximavam um do outro, acontecia alguma coisa no jogo, assim. O primeiro tempo foi até... Eu gostei do primeiro tempo do Corinthians. O Corinthians teve a bola, o Juventude começou bem o jogo. Mas quem teve mais chances de gol no primeiro tempo foi o Juventude, né? Não muitas, chutou... ninguém criou muito. As duas do Rafinha ali, a bola na trave, né? Que foi a segunda oportunidade. A primeira, ele também, quase o mesmo estilo ali, finalizando de fora da área, de chapando assim, ele tirou um pouquinho. Gol que não pode perder, hein? Então, aí eu até falei, tava fazendo o jogo na rádio, eu falei, poxa, as oportunidades contra o Corinthians, um time que tá na última colocação, tem que aproveitar essas oportunidades, que são poucas no jogo. E aí o Juventude não conseguiu aproveitar, o Corinthians começou a girar a bola, tirou essa pressão do Juventude, e aí quando volta pro segundo tempo, já sem o Renato Augusto e sem o Roger Guedes, o Corinthians perde muito, pra mim ficou gritante, né? Essa diferença dos principais jogadores, que o Vitor já tem um time titular na cabeça dele, com as alterações. O Corinthians cai muito. Ele tira o Renato e o Roger, mas coloca o Fagner só no segundo tempo. Aí ele inverteu o processo, não é? Já deixou o Fagner, que é um titular absoluto, só para a segunda etapa. E aí tá o golaço do Yuri Alberto, é diferenciado. Eu falo isso sempre, não é chovendo molhado, mas é um jogador de 21 anos e que ainda vai desenvolver muito e já é excelente atleta. Agora, Denilson, a gente viu que o Juventude poderia, como tem feito no campeonato, ter se assustado. O Corinthians sai na frente, 1-0, até num lance casual, né? Um cruzamento meio estranho do Fábio Santos, aí a bola pega na canela do Mosquito e sobra pro Juliano para ele poder abrir o placar. E depois o Corinthians se retraiu, ficou ali achando que estava tudo resolvido, o Juventude teve essa bola na trave e volta para a segunda etapa e aí surte efeito a mudança do interino, do Lucas Zanella, quando ele coloca o Oscar Ruiz, que já faz o gol. Primeiro né, toque. Ali o primeiro toque, o cara pá, 1-1. Aí vem o Yuri Alberto, de novo, coloca o Corinthians à frente, 2-1 com esse golaço e dá a oportunidade. E na minha opinião, os 2 gols do Juventude foram falhas defensivas. Até quem falou sobre isso foi o Vitor Pereira. Saída de bola, uma tentativa de passe para trás ali na altura do meio de campo do Raul e depois o Mosquito, o Gustavo Mosquito dentro da área, tentando fazer ali uma jogada individual, aí o Pita pressionou, sai na cara do Cássio e faz o gol de empate. O Juventude fez o que podia ter feito, né? Aproveitou as falhas do Corinthians. Um outro detalhe que eu acho importante é que quando você troca o time no segundo tempo, no caso do Corinthians, jogadores que entraram, por exemplo, o Cantilho e o Matheus Vital, que o Ronaldo adora, eles não entraram bem. Eles não conseguiram mudar o ritmo do jogo, ou pelo menos manter o que o Corinthians vinha fazendo no primeiro tempo. O Matheus Vital ainda fez a jogada para o Yuri, né? Ele que consegue sustentar a bola e dar o passe. Mas realmente, Denilson, eu concordo com você. Esse lance aí talvez tenha sido o que mais chamou a atenção no jogo, porque o Wagner do Nascimento Magalhães, que eu falo sempre aqui, adora marcar um pênalti. Se tem pênalti, ele marca. E teria sido, sim, pênalti, na minha opinião, bem marcado por ele, se o impedimento não tivesse sido configurado. O Gil tá à frente, a linha é bem traçada. E é legal que no final eles divulgam a imagem, não sei se a gente tem aí, com a linha sendo traçada com a bola saindo do pé do Fagner. Né? Aqui na foto. A gente consegue ver bem o impedimento. Agora, se não tivesse esse impedimento, o pênalti teria que ser marcado e aí era uma ótima chance para o Fábio Santos. O braço tá muito aberto, né?
aberto e alto, né? Independentemente... porque quando eu vi o lance, eu falei, poxa, tá muito próximo e tal, o cara faz um movimento de cabecear a bola, mas o braço tá muito alto e aberto, ó. Aí, ó. Aquele movimento antinatural, né? Eu vi falando que teve o zagueiro raspou um pouquinho na cabeça e tiraria o impedimento. Não sei se, de verdade, nessa ocasião, só o Chico vai poder esclarecer pra gente mais pra frente. Mas o árbitro, ele foi bem no lance, porque no lance do gol, por exemplo, do segundo gol do Yuri Alberto, ele deixa o lance seguindo uma falta que tinha acontecido clara no Vital, e ele estava muito em cima do lance, ele deu a lei da vantagem ali, ele foi bem, ele foi feliz nesse lance. Agora a gente viu que foi um jogo sem grandes oportunidades, não é? E o empate, no final das contas, pelo que jogaram as duas equipes, eu acho até que foi justo. Mas o Vitor Pereira, na coletiva, ele se manifestou preocupado com a instabilidade da equipe. E ainda mais que estamos a uma semana da primeira final da Copa do Brasil, esse duelo incrível entre Flamengo e Corinthians. Já são muitos jogos a entrar mal, ou na primeira parte, ou na segunda parte, e às vezes entrar mal na primeira e entrar mal na segunda. Portanto, isto merece uma reflexão de todos. Eu já refleti, já conversei isto com toda a gente, e para mim, claramente, numa falhas de concentração, acabamos por entrar mal no jogo e por oferecer. Nós oferecemos 2 golos ao Juventude hoje, de bandeja. E tivemos períodos, essencialmente no período a seguir ao 2-1, é que fazemos 2-1 que deixamos de jogar. Isto quem se põe a jeito acabamos por levar com o segundo golo. E isto tem que servir, hoje tem que servir de alguma coisa para o futuro. Hoje tem que servir de alguma coisa já para o próximo jogo. As decisões estão aí muito próximas e nós temos, os nossos níveis têm que subir. Os nossos níveis de agressividade, muito pouco agressivos hoje, muito pouco agressivos na bola. Chegávamos sempre atrasados na bola. Muito pouco objetivos em termos de jogo. Andamos ali a enrolar a manta. Quando tiramos um cruzamento, fizemos um gol. Mas temos que tirar mais cruzamentos, temos que chutar à baliza, temos que ser mais objetivos, fazer movimentos à profundidade. E não. Andamos ali a tricotar sem objetividade. Portanto, são estes os aspectos que eu, para mim, e os níveis de concentração, claramente. Tem que melhorar já no próximo jogo. Bom, classificação agora do Campeonato Brasileiro. Nossa! Bom, galera, a gente vai encerrando por aqui. Cara, o Corinthians perdeu uma oportunidade muito grande, né, cara? Muito grande de vencer esse jogo contra o Atlético Paranaense. Vai ser mais difícil ainda. E a gente for olhar para a tabela aqui, mano, vou até dar uma olhada aqui na tabela do Corinthians, o que pode acontecer, né, galera? Porque o Corinthians precisa ficar com essa 5ª colocação garantida, né? Temos aí o Flamengo com 48, Corinthians com 51, Atlético Paranaense 47. Deixa eu ver quem que o Atlético Paranaense enfrenta. Fortaleza, cara. Então o Corinthians tem que torcer pro Fortaleza pelo menos empatar com o Atlético Paranaense, que é o único time que pode chegar perto do Corinthians, né? Torcer pro Atlético Paranaense e empatar hoje com o Fortaleza, e o Corinthians no mínimo, né? No mínimo empatar com o Atlético Paranaense no próximo final de semana, né? Que um empate com o Atlético Paranaense era visto já, né? Era algo assim, o Corinthians ganha do Juventude, empata com o Atlético Paranaense. Não tá ruim, né? Tá legal, porque o Atlético Mineiro tem só 43 pontos. Caso o Flamengo ganhe hoje, o Flamengo vai para os mesmos 51 pontos do Corinthians, né? Mas devido ali saldo de gols e essas paradas todas aí, eu acredito que o Flamengo passe o Corinthians, mas vão ficar empatados no número de pontos. Mas o Corinthians precisa encerrar esse campeonato nessa colocação aí, entre o 4º e o 5º colocado. O Corinthians está nessa posição muito devido também, né, ao abandono do Campeonato Brasileiro, né, galera? E para isso o Corinthians precisa de reforços, né, para a próxima temporada, né? Já tem que ficar de olho vivo, olho aberto nesse Pedro Raul aí. O Corinthians, né, já tinha que estar se movimentando para tentar a contratação desse jogador, né? Porque se vem aí
um Palmeiras, um Flamengo da vida e tenta tirar do Goiás, né? Devido isso aqui, se tiver leilão, né? Se não tiver leilão também tem essa questão aí, os times não vão entrar em leilão um com o outro, eu acredito, né? Mas tem que já se movimentar o mais rápido possível e tentar sair na frente, né? Porque o Corinthians vai precisar de pelo menos meio time para a próxima temporada. Só tirou, cara, só de sair Renato Augusto e Roger Guedes, o Corinthians já se transformou num outro time, né? O Corinthians precisa de zagueiro, cara. Não dá pra ficar com essa zaga aí. Você tá maluco, tem que ter uns caras bons aí, porque não dá pra entender os gols que o Corinthians tá tomando. Não dá pra entender, complicadíssimo.